Boa noite, eu sou Leandro Miranda, diretor da Nova Visão Contabilidade. A todos desejo uma ótima noite. Como está a semana de vocês? Tudo tranquilo? Então, estou aqui mais uma vez, para poder falar sobre MEI, né? É a nossa segunda live aí sobre MEI, a terceira falando sobre empreendedorismo. Lembrando a todos vocês que o Pergunte ao Contador é toda quarta-feira às 7 da noite, de 7 às 8 da noite. Então, essa já é a nossa sexta live no total, né? A terceira falando sobre empreendedorismo e a segunda falando sobre MEI. Quero lembrar a todos vocês que vocês podem deixar perguntas aí, tá? Nos comentários, ou então no direct, caso você esteja assistindo pelo Instagram, ou no Messenger, caso você esteja assistindo pelo Facebook. Ok? Que aí nós vamos responder para vocês ao longo da semana. E vamos recapitular algumas coisas aqui que nós falamos, né, sobre MEI, né, na última live. Então nós falamos sobre o MEI, né, que o MEI é o microempreendedor individual. MEI significa microempreendedor individual, né? O MEI ele foi criado pela Lei Complementar 128/2008. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre isso, que eu ia falar qual era a lei, né? Então é a Lei Complementar 128 de 2008, que alterou a Lei Complementar 123 de 2006. Né? Mas apesar do MEI ter sido criado pela Lei Complementar 128, ele só entrou em vigor em julho de 2009. Entendeu? Ele só entrou em vigor em 1º de julho de 2009, ou seja, quase um ano depois da sua criação. O MEI ele está na faixa 1 do Simples Nacional, ok? E o que é ser um MEI? Né? O MEI, né, ele atende algumas condições, como tem um faturamento de 81 mil por ano. Volto a falar aqui, falei na última live, 81 mil, se nós falarmos de janeiro a dezembro. Mas se você, meu amigo, minha amiga, criou o MEI durante o ano, o seu limite é proporcional. Neste primeiro ano, ele só passa a ser 81 mil a partir do ano seguinte. Isso eu falei lá na última live. O MEI, a pessoa para ser MEI, ela não pode ser sócio ou administrador ou titular de nenhuma outra empresa, tá? O MEI só pode contratar um funcionário, tá bom? E ele pode exercer atividades que estão lá no anexo 6 da resolução 140 de 2018. Da resolução CGSN 140 de 2018. Esse anexo é o que determina o que você vai executar. Porém, esse anexo já sofreu alterações aqui. Ele já sofreu. A última alteração aconteceu em 2020, quando eu falei também sobre isso na última live, né? E boa noite, Rosângela. Boa noite, tudo bem? Eu falei sobre isso na última live e eles tiraram algumas profissões, inclusive as esteticistas. Eu falei na última live sobre isso, né? E o MEI, ele possui também, eu falei na última live, que o MEI possui também limite de compra de até 80%, tá? Do seu faturamento mensal. Eu falei sobre isso também lá na última live, sobre isso, tá? O faturamento anual, voltei a falar aqui, 81 mil, sendo 6.750 por ano, por mês, quer dizer, 6.750 por mês. Mas lembrando, é 81 mil dentro de um ano de janeiro a dezembro. Se você fez o MEI agora, durante o ano, o seu limite não é 81 mil. Um exemplo aqui, por exemplo, é quando você vai fazer o MEI em junho. Então, se você fez o MEI agora no mês de junho, o seu limite de faturamento não é 81 mil, ele é 47.250. Ou seja, 7 vezes 6.750. Ok? Ele só passa 81 mil no ano seguinte. Algumas vantagens de você ser MEI, né? Você tem o CNPJ, você pode emitir nota fiscal, e a nota fiscal é um comprovante de renda. Eu expliquei isso também lá na última live. Você vai poder vender para o governo federal, tá? Terá acesso a produtos e serviços bancários como créditos. Eu também falei algumas coisas lá, mas eu falei que ia me aprofundar nesta live aqui. Nós vamos falar sobre isso. Baixo custo mensal de tributos, tá? Cheguei também a falar alguma coisa lá, mas vamos falar um pouco melhor sobre isso aqui hoje.
Direitos e benefícios previdenciários, como aposentadoria por invalidez, né, por idade, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte para a família. Tá? A gente também vai falar um pouco sobre isso aí mais aí na frente. Ok? Alguns cuidados antes de se formalizar. Tá? Prestem bem atenção. Antes de você, meu amigo, minha amiga, abrir o MEI, tá? Presta bem atenção. 1. Consulte a lista de atividades para saber se sua atividade é permitida. Por quê? Existem atividades que não são concernentes ao MEI. Eu falei também algumas coisas sobre isso lá na última live. Então, vai lá dar uma olhada. Falei sobre isso. Que existem, inclusive existem pessoas que estão abrindo o MEI para atuar em outra área. Um exemplo claro aqui, por exemplo, é uma pessoa que é, por exemplo, enfermeira, né? Uma enfermeira vai abrir um MEI para atuar de outra coisa, para poder atuar na área dela, para poder emitir nota. Isso existe? Existe. Existem casos assim que eu já me deparei com isso. Pessoas que são de uma outra profissão, que estão abrindo um MEI, numa outra coisa, nada a ver, e estão emitindo nota em relação a isso que ele me abriu aqui, e o contratante está aceitando. Isso é um perigo, eu já falei isso lá na outra live. Então, se você não acompanhou, vai lá na outra live, lá na live passada, da semana passada. Verificar também se você recebe algum benefício previdenciário, tá? Se você recebe, vamos lá, salário maternidade, auxílio doença, auxílio idoso, aposentadoria por invalidez, benefício de prestação continuada da assistência social, a formalização pode levar ao cancelamento do benefício. Inclusive o seguinte, se você, meu amigo, minha amiga, está recebendo auxílio-desemprego, tá? Não faça o MEI, ok? E se você, meu amigo, minha amiga, tiver um MEI, tá? Está parado, tá lá, e vai ser contratado por carteira assinada, ok? Você já fica sabendo, caso você vai ser mandado embora, você não vai receber o auxílio-desemprego. Porque o MEI ele é considerado segunda renda. Então, não é liberado o auxílio-desemprego. Você quer receber o auxílio-desemprego? Então você vai ter que cancelar o mês, você vai ter que dar baixa. Ok? Então fica ligado nessa situação aí. Preste atenção nisso que eu acabei de falar. Ok? Se você recebe algum desses benefícios, ele vai ser cancelado se você fizer o MEI. Ok? Mas se você tiver recebendo auxílio-desemprego, também. Então fica ligado. Tá? Fica ligado. Se você é servidor público, tá? Tem que ficar ligado, tem que consultar a legislação da qual você é integrante. Tá? Existem determinados serviços públicos que não permitem a abertura de empresa ou qualquer outro tipo de coligado, MEI, por exemplo. Ok? Então, tem que dar uma olhada lá na legislação concernente ao seu serviço público, se pode. Ok? Se você é titular, sócio, administrador de empresa, você não pode ser MEI. Não pode ser MEI. Se fosse CLT, volto a falar aqui, a formalização ela vai extinguir o auxílio-desemprego. Ok? Fica ligado. Agora sim, nós vamos entrar aqui, eu falei na última live que nós íamos falar sobre corpo de bombeiro, vigilância sanitária, nesta live aqui. Então, eu quero aproveitar antes de falar aqui, quero agradecer a todos vocês aí que estão ligados com a gente, vocês do Brasil inteiro que deixam mensagem, pergunta, né? E a gente responde ao longo da semana. Algumas coisas a gente não trouxe aqui por conta da live ser sobre MEI, mas tem chegado várias perguntas do Brasil inteiro. Quero agradecer a vocês aí, tá? Do Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Fortaleza. Nós estamos aqui realmente para poder tirar dúvida. Independente de qualquer parte do Brasil, a legislação é uma só. Então, a gente está aqui para isso, tá? E aí, no caso de maiores dúvidas, alguma coisa, você procura um profissional contábil da sua cidade, ok? Do seu estado. Aí você fica à vontade aí, ok? Então, corpo de bombeiros, né? Vamos falar aqui sobre o corpo de bombeiros. O que acontece? As pessoas acham que abrir o MEI é simplesmente, vou trabalhar e acabou. Não, nem assim. Né? Já tem pelo menos uns 3 anos que o governo federal dispõe lá no portal do empreendedor de normas
referentes ao Corpo de Bombeiro e a Vigilância Sanitária para MEI. Entendeu? Então, meu caro e minha cara, se você acha que você vai abrir lá o seu negócio, vai trabalhar, não necessariamente desse jeito. Você tem que buscar a legislação sobre o Corpo de Bombeiro. Vou dar um exemplo claro aqui, tá? Existem algumas orientações, tá? E elas estão disponíveis lá no portal do empreendedor sobre serviços em casa, tá? No caso, por exemplo, ambulante, tá? Né? Carrinho de lanche, barraco ou similar, entendeu? Ou então, se você vai prestar algum tipo de serviço, como por exemplo, costureira, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo claro aqui. Corpo de Bombeiros. Vamos supor aqui que você vai prestar um serviço, tá? De costura na sua casa. Você vai ser uma costureira, tá? Você vai abrir um pequeno ateliê lá na sua casa. A sua casa, a sua rede elétrica, ela é de 110. É o padrão nacional, 110. Ok? Só que costureira é uma atividade industrial. E nesse caso, alguns dos equipamentos dessa área, eles são de 220 volts. Então, você tem que ter uma capacidade elétrica que comporte isso, tá? Não é dar jeitinho. É você fazer a sua rede elétrica da casa, alguns pontos onde vai estar ligada a sua máquina, que seja de 220. Né? O ideal é que você tenha um relógio próprio, tá bom? E um lembrete básico aqui é a questão do extintor de incêndio. Tá? É obrigatório ter o extintor de incêndio no seu local de trabalho. Principalmente se você lida com energia elétrica, gás, entendeu? Tem que ter. Ah, um carrinho de lanche. Você tem que ter um extintor de incêndio, sim, porque você trabalha com gás. Você pode ali, por exemplo, ter um incêndio. Entendeu? Então, meu caro e minha cara, vocês querem uma normativa melhor? Vai lá no portal do empreendedor.gov.br. Lá tem toda a normativa do Corpo de Bombeiros para a sua atividade. Tá? Eu dei um exemplo aqui. Tá? Por exemplo, vocês sabiam que determinados, vamos supor que você vai abrir um pequeno restaurante, tá? Por exemplo, locais de até 200 metros quadrados, né, com saída direta para via pública, por exemplo, tem lá a normativa. Locais até 750 metros quadrados ou até 3 andares, tá? Comércio, armazenamento de líquidos inflamáveis, ou que demanda de equipamento, ou que abriga reunião de pessoas. Existem normativas próprias para essas atividades lá no portal do empreendedor. Então, antes de você se formalizar, leia lá essas normativas, tá bom? Até porque o que acontece? Eu falei para vocês aqui o seguinte, na live passada sobre alvará, tá? O alvará para o MEI, tá? Somente é para o local, o alvará que é para comércio e pequenas indústrias, tá? O alvará. Quando você formaliza o MEI, que lá sai, lá no final lá fala sobre 180 dias, blá, aquilo ali não é seu alvará definitivo. Muitas pessoas acham, me perguntaram isso essa semana muito. Leandro, lá diz que são válido por 180 dias, alvará e tal. Eu falei, exatamente isso. Você tem 180 dias da abertura do MEI para formalizar um alvará na sua prefeitura local. E aí, quando você formaliza esse alvará, você tem que cumprir estas obrigatoriedades aí perante ao fisco municipal. No caso, Corpo de Bombeiros. Se você vai abrir um bar, um pequeno restaurante, tem Corpo de Bombeiros e tem Vigilância Sanitária. Tem que pagar as taxas? Sim, tem que pagar as taxas. Você vai ter que pagar a taxa da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros para a sua empresa, no caso o seu MEI. Ok? E aí no caso do Corpo de Bombeiros, vocês têm que ir lá no portal do empreendedor e dar uma olhada no que eles falam mediante ao que concerne a legislação por conta da atividade de vocês. Por exemplo aqui, vamos supor que você vai ter um salão de festa, tá?
Salão de festa, 3 andares. Salão de festa pode ser MEI? Pode. Casa de festa pode ser MEI, tá? Mas até 200 metros quadrados é uma legislação. Até 750 metros quadrados é outra coisa. São outros cuidados. Tá bom? Outros cuidados. Então, você tem que ter essa lei. Agora, no caso do salão de festa, o alvará é para o salão? Sim, é para o salão. Lá tem assim, proprietário de salão de festa. Então, o alvará é para o salão. Ok? Nesse caso. Agora, um exemplo aqui, tá? Eu falei isso na live passada. Você, meu amigo, minha amiga, que é mecânico, por exemplo. Meu amigo que é mecânico, vai abrir uma mecânica. Ele pode abrir uma mecânica? Sim, pode abrir uma mecânica. Porém, essa mecânica não pode ser MEI. Ok? Porque o alvará para o mecânico, lá para a atividade mecânico, é para o profissional e não para o local. Ok? É para o profissional, para a atividade, é para o mecânico que está prestando serviço em uma empresa para alguém. Ok? O máximo que pode acontecer é esse mecânico ele prestar serviço de porta em porta. Mas ele abrir uma mecânica, aí não. Aí o mecânico tem que procurar um contador para abrir uma empresa, porque existe uma normativa, tem que ter um responsável técnico, você tem que ter inscrição no seu conselho de classe. Então tem toda uma normatização para que você abra uma mecânica. A mesma coisa, minha amiga que vai abrir um salão de beleza. Tem vários aí que estão totalmente equivocados usando o MEI como local. Nem alvará tem. Eu já presenciei isso. Então, minha cara, presta atenção. Se liga. Se liga aqui no serviço. Vai procurar um profissional de contabilidade. Por quê? O alvará lá para cabeleireiro e barbeiro, tá? É para o profissional. Existe a lei do salão parceiro, que inclusive nós falamos lá na primeira live. Lá no dia 4 de maio. Procura lá a primeira live lá, tá? Que você vai ver a gente falando sobre isso, sobre a lei do salão parceiro, tá? O alvará do MEI é para o profissional, para o cabeleireiro, para manicure, ok? Agora, para o salão de beleza, não. Salão de beleza nenhum pode ser MEI. Salão de beleza, ele é microempresa, ok? Microempresa. Voltando aqui. No caso, nós falamos sobre corpo de bombeiros, ok? Falamos também sobre agora a questão do alvará. Vamos falar agora sobre vigilância sanitária, tá? No caso, a vigilância sanitária para o MEI é a vigilância sanitária municipal. Municipal, tá? É ligada à Anvisa, ok? Então, atividades reguladas pela Anvisa possuem, inclusive, lá no portal do empreendedor, cartilha de adequação às boas práticas, entendeu? Está disponível lá a cartilha da vigilância. É importante que você vá lá e imprima, beleza? Imprime lá, dá uma lida, entendeu? Dá uma lida, dá uma olhada nas normas. É interessante. Se você, minha amiga, meu amigo, minha amiga, trabalha com cosméticos, tá? Manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, exposição à venda, transporte ou entrega, você é obrigado a ter um alvará da vigilância sanitária. Beleza? Você pode ser MEI nessas atividades aí. Beleza? Porém, você é obrigado a ter um alvará da vigilância sanitária. Beleza? Você, meu amigo, minha amiga que trabalha com alimentos, tá? Alimentos. Se você manipula, prepara, fraciona, armazena, distribui, vende, transporta ou entrega, você também é obrigado a ter um alvará da vigilância sanitária. Ok? Um exemplo claro aqui, tá? Leandro, eu vendo cachorro quente na esquina. Eu tenho uma barraca e eu faço lá num trailer, né? Tenho um trailer e aí eu faço lá, né, o meu cachorro quente. Eu posso, eu tenho que ter a vigilância? Sim, você tem que ter a vigilância. Ok? Tem que tomar alvará da vigilância.
como já chegaram para mim, o cara faz transporte, esse pessoal que faz transporte de pizza, que faz transporte, né, os entregadores, eles têm que ter o alvará da vigilância sanitária? Sim, tem que ter. O baú, por exemplo, tem que ter um alvará da vigilância. Inclusive tem uma normativa que fala sobre a questão do baú, da moto. Meu amigo, minha amiga que trabalha com entrega, fica ligado, se ligado no serviço. Você pode muito bem ser parado aí e ter e não ter boas recordações na fiscalização. Vai por mim, beleza? Fica ligado. Vai, procura um profissional, entendeu? E vai tirar o seu alvará. Saneantes. Quem trabalha com saneantes, né? O que são saneantes? Saneantes são aqueles produtos, né? Que no caso é cloro, né? Esse produto de limpeza, né? Se você manipula, prepara, fraciona, armazena, distribui, vende, transporta ou entrega, você também é obrigado a ter um alvará da vigilância sanitária. Ok? Que você não tem obrigatoriedade de emissão de nota se você vender ou alguma coisa com relação à pessoa física. Mas para a pessoa jurídica, sim. Isso em âmbito nacional. Porém, dentro do Estado, tem uma lei que te obriga a emitir a nota, independente de qualquer situação. Então você que é comerciante, meu caro, você que abriu aí o seu barzinho, sua lanchonete, você é obrigado a ter cupom fiscal aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro tem que prestar contas com o fisco. Volto a falar, a não emissão de nota é prejuízo. Por quê? Porque você, por exemplo, não vai poder pegar determinados créditos dados pelo governo, por exemplo, que é com base no faturamento. Todo crédito que você tem aí em relação a bancos ou dado pelo governo é com relação a faturamento. Então, se você não emite nota do que você fatura, logo, você também não terá direito aos créditos dados pelo governo. Então, a gente vai falar melhor sobre isso aí agora para frente. Nós vamos falar sobre créditos por MEI, ok? Então, a conta bancária é de suma importância. Dentro da conta bancária, você vai poder ter lá, né? Você vai poder ter, vai poder fazer investimentos, vai poder fazer uma série de coisas. Vai ter máquina de cartão, entendeu? Então, é interessante, é super interessante. E te facilita com relação à administração da empresa. O que é muito complicado, por exemplo, porque normalmente o MEI, a pessoa que vai fazer o MEI, ela está querendo prestar o serviço, mas ela em si não sabe administrar uma empresa. Quando a lei obriga você a fazer isso. Entende? A lei ela obriga você a prestar alguns esclarecimentos. Então existem obrigações acessórias a serem cumpridas. A gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco. Entendeu? Sobre algumas coisas que a lei obriga você a fazer, da qual você não tem essa experiência. Mas a gente vai falar sobre isso já já. Beleza? Créditos para o MEI. Tá? Quais são os créditos que o MEI possui hoje? Nós temos o CredMEI, ou Credemp, e temos os créditos bancários, né? Bancos como Santander, Caixa Econômica, eles dão créditos, abrem linhas de crédito para o MEI. O CredMEI ou Credemp, tá? Esse é um programa do governo, o Programa de Simplificação de Acesso a Produtos e Serviços Financeiros para os Pequenos Negócios, tá? É o CredMEI ou Credemp. É um serviço que busca facilitar o acesso do microempreendedor e da micro e pequena empresa a diversas soluções financeiras que ajudam a sua empresa a crescer. Acesso pelo portal do empreendedor. Ok? Se você quer solicitar, por exemplo, aí o Credemp ou o CredMEI, você solicita lá pelo portal do empreendedor. Agora um detalhe. Eles vão pedir para você o seu faturamento. Beleza? Mas com base em notas fiscais. E aí você, meu caro, não emite a nota. Você vai poder fazer lá o CredMEI, o Credemp? Sim ou não? Se você não emitir nota, não. Portanto, volto a falar, é prejuízo não emitir nota. Fica ligado.
Então, o MEI passa a ter, no caso, quando você adere ao CredMe ou Credemp, você vai ter conta corrente de pessoa jurídica, onde você pode movimentar o dinheiro do seu negócio, máquina de débito e crédito para facilitar a venda de produtos e prestação de serviço, tá? Antecipação de recebíveis, tá? Onde você recebe à vista os valores vendidos no crédito, cartão de crédito ou débito empresarial, crédito para compra de mercadorias, insumos e matérias-primas, crédito para a compra de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios de produção, crédito para ampliar o negócio, crédito para comprar veículo, carro, moto, etc., seguros para proteger seu negócio ou sua família e investimentos. Porém, volto a falar, qual é a base que é solicitado para que você possa aderir ao CredMe, ou Credemp, ou que for, qualquer crédito bancário? Faturamento. Se você não tem faturamento para apresentar, se não tem nota fiscal emitida, você não pode aderir a nenhum deles. Beleza? Então fica ligado. Passe a emitir nota. Passe a emitir nota. Se você, meu amigo, minha amiga, não tem alvará e não emite nota, procure um profissional de contabilidade da sua cidade e peça para ele um alvará e que você possa legalizar a emissão de notas. Se você, meu amigo, minha amiga, tem uma lanchonete, um bar, ou o que for, né, da área comercial, um mercadinho, uma quitanda, o que for, pede para que ele possa legalizar a questão da emissão do cupom fiscal. Ok? Nota fiscal eletrônica de consumidor. Peça isso. Ok? Para que você possa estar regular com relação à emissão de nota e você pode se habilitar a pegar um crédito desse aí para evoluir o seu negócio. Eu falei na live passada sobre isso, que a Receita, que o governo brasileiro ele não quer que você fique no MEI ad eterno. Ele não foi criado para isso, ele foi criado para que você comece um negócio a um custo baixo. E quando esse negócio alavanque, tá? Que você acompanhe o seu faturamento e veja, caso você está chegando lá perto de 81 mil, para que você migre, né, de MEI para microempresa. É isso que o governo quer. E não que você fique de eterno. Por isso, esses incentivos. Ok? Notas fiscais. Eu falei para vocês aqui sobre nota. Falei sobre a questão da obrigatoriedade, né? E tem um detalhe. Se você, meu amigo, minha amiga, se você vende, presta atenção, tá? Por cartão de crédito, débito, depósito bancário, transferência ou Pix, lembre-se, esse recebimento ele é um recebimento comprovado, tá? A Receita Federal sabe que você está recebendo esse dinheiro, seja na sua conta, na conta do MEI, ok? Lá está recebendo lá na conta do MEI. Então, esse recebimento aí tem que ser atrelado a uma nota fiscal. Ah, Leandro, mas eu recebo em dinheiro. Precisa emitir nota? Sim, precisa emitir nota. Ah, mas ninguém me pede nota. Emita mesmo assim, porque a obrigatoriedade da emissão de nota é sua. É você quem tem que emitir, independente se o cara vai querer a nota ou não. Ok? Faça a sua parte, porque como eu falei aqui, agora falando sobre CredMe, tá? Falando sobre CredMe. Faça a sua parte, porque você só tem a ganhar com isso. Só tem a ganhar. Você não perde com nada disso. Só tem a ganhar. Então faça a sua parte, emita suas notas fiscais, evolua a sua empresa, que é isso que o país quer, e inclusive é isso que o país está precisando. Lembre-se, o pequeno de hoje é o grande de amanhã. O pequeno de hoje é o grande de amanhã. Ok? E vamos falar sobre imposto de renda. Tá? Imposto de renda. O MEI tem obrigação de declaração do imposto de renda quando? Caso o rendimento tributável seja maior que o teto de isenção fixado na tabela do imposto de renda. 1. 2. Quando o MEI ele é segunda renda. Então vamos supor aqui que você, meu amigo, minha amiga, trabalha de CLT, tá? E possui um MEI. Ok?
nesse caso você passa a ser obrigado a declarar. Ok? O rendimento tributável do MEI, né, ele é apurado através do cálculo do lucro presumido. Lucro presumido. Então, fica ligado aí, tá? Fica ligado, porque se você, meu amigo, minha amiga, passou a tabela do imposto de renda, tá? Que é no caso mensalmente é 1913, se não falha a memória, tá? Se você fatura acima disso mensalmente, você é obrigado a declarar no ano seguinte o imposto de renda. E a apuração é feita pelo cálculo do lucro presumido. Se você não sabe apurar isso, fazer isso, tá? Eu falo para você, meu amigo, minha amiga, não procure pessoas curiosas. Procure o escritório de contabilidade na sua cidade e peça para um contador fazer a sua contabilidade, fazer o seu imposto de renda, ok? E aí peça para que ele faça. Agora tem um detalhe. Quando é que o MEI pode ser isento de imposto de renda? Ele pode ser isento? Sim, ele pode ser isento. Quando? Quando ele possui lucro evidenciado por contabilidade. Isso está no parágrafo 2º do artigo 145 da resolução CGSN 140 de 2018. Então você, meu amigo, minha amiga, que contrata um contador para te dar uma consultoria ao longo do ano e ele fizer o acompanhamento do seu negócio, ok? E ele está lá fazendo o registro do seu faturamento. Lá no ano que vem ele pode emitir uma declaração chamada Declaração de Resultado do Exercício, na qual ele aponta e evidencia o lucro da sua atividade. Com este documento, você passa a ser isento de imposto de renda, isento do tributo, não da declaração. Na declaração você é obrigatório, ok? É obrigatório a declaração, mas é isento do tributo. Tranquilo? E aí o contador vai saber te orientar aonde é que você vai declarar essa isenção na sua declaração. Ok? E aí você procura aí um profissional na sua cidade. Tranquilo? Vamos lá, obrigações acessórias, né? Obrigações acessórias. Quais são as obrigações acessórias que o MEI tem para cumprir? Vamos lá. Emitir documento fiscal quando o destinatário for empresa. Salvo se o destinatário emitir nota fiscal de entrada de mercadoria. Tá? Boa noite, Silvânia. Tudo bem? Então, se por acaso, tá, o destinatário emitir nota fiscal de entrada, vamos supor você, meu amigo, minha amiga, que é um produtor, tá? E aí você vendeu para uma empresa a sua produção, ok? Se esse cara emitir nota fiscal de entrada, você não tem obrigatoriedade de emissão de nota. Porém, volta a falar aqui, tá? Volta a falar aqui. A obrigação é sua. Você tem obrigação perante o Estado de fazer. Pelo menos aqui no Rio. Ok? Lembre-se disso. Manter relatório mensal de receitas brutas para comprovação das receitas, onde deverão ser anexadas as notas fiscais de entrada de mercadorias e serviços tomados, bem como as notas fiscais de venda ou prestação de serviços emitidas. Esse relatório mensal está disponível no portal do empreendedor. Ok? Esse relatório mensal está disponível no portal do empreendedor. Lá você consegue emitir esse relatório. Esse relatório tem que ser feito mensalmente. E é uma folha, tá? Para cada mês. É uma folha para cada mês. Você vai emitir uma folha, ali você vai jogar todas as notas fiscais que você, né, que você emitiu, ou no caso, se você teve compras ou algo do gênero, você também tem que fazer um controle das suas compras ali, que lembrando,
as compras elas têm que ser 80%, elas só podem ser o limite de 80% sobre a receita bruta mensal. Fica ligado. Outra obrigação acessória do MEI, prestar a declaração anual do DASNE-CIMEI. O que é o DASNE-CIMEI? O DASNE-CIMEI é o imposto de renda do MEI. Beleza? Ele é como se fosse o imposto de renda do MEI. Então você tem a obrigatoriedade de cumprir com relação ao DASNE-CIMEI anualmente. Só que tem um detalhe aí importantíssimo. Se você, meu amigo, minha amiga, está devendo o MEI, não está pagando, tem dívida, já falo de antemão, vocês não vão conseguir entregar o DASNE-CIMEI porque ele trava. Ele não deixa. Você só vai poder fazer o DASNE-CIMEI caso você esteja regular. Se você não estiver regular, ele não deixa. Como ele não vai deixar, você vai ter multa para pagar quando você for fazer. Então, regularize-se. Se você está devendo alguma coisa, vai lá pagar, faça um parcelamento e tal, apesar que eu não recomendo o parcelamento. Inclusive eu falei sobre isso na live passada. Beleza? Outra obrigação acessória é prestar informações de seus empregados no caso de admissão ou demissão. Então, se você, meu amigo, minha amiga, possui um empregado, você possui um funcionário, você é MEI, possui um funcionário de carteira, tá? Aí você tem que ter um contador, porque é o contador quem vai fazer a entrega dessas informações aí perante a UE-Social, perante aos órgãos, no caso do INSS, Caixa Econômica, essas coisas. Então, vocês vão procurar um contador, um escritório contábil, para que esse escritório faça o DP da sua atividade. Ok? Uma nota importante, tá? O MEI ele fica dispensado da escrituração dos livros fiscais e contábeis e da declaração eletrônica de serviços da emissão da nota fiscal eletrônica. Tá? Ele está dispensado. Então você, meu amigo, minha amiga, que é MEI, não precisa ter livros fiscais e contábeis. Porém, tem que ter um livro caixa. O livro caixa é obrigatório. Inclusive, se eu não me engano, está lá no portal do empreendedor. Dá uma olhada lá. Tá? Depois você fala comigo. Aí você tem que adotar um livro caixa. O que é o livro caixa? O livro caixa é para que você possa fazer o controle de entradas e saídas. Ok? É um controle estritamente financeiro. Tá bom? Aí você compra um livro caixa na papelaria, tem ele de capa dura ou de capa de papel, e você vai escriturando ali. Entendeu? Ali você vai botando documentos concernentes ao mês, se você está pagando, se você paga, por exemplo, aluguel, né, ou conta de luz, o nome do teu MEI, você vai pregar ali naquela data que você pagou e tal. Entendeu? É isso. Vamos falar aqui agora sobre o desenquadramento do MEI. Isso aí, cara, é uma dúvida que muita gente tem. Eu cheguei a comentar alguma coisa sobre isso na live passada, mas agora deixa eu falar um pouco mais a fundo sobre isso. Tá? Desenquadramento do MEI. Tá? O MEI ele vai ser desenquadrado quando estourar o limite anual de 81 mil ou proporcional. Então, se você fez o MEI agora, 2022, junho, vamos supor aqui que você estourou o limite do MEI em outubro. Você estourou lá o limite, né? Quando eu falo estourou o limite de 81 mil, os 81 mil mais o adicional de 20%, tá? Que nesse caso dá 97.200, no caso falando dos 81 mil, ok? Então vamos supor aqui que você tem aí um ano de MEI, tá? Você já tem um ano, já tá fazendo esse ano todo, janeiro, dezembro, então seu limite é 81 mil. Vamos supor que você ultrapassou o limite de 97.200 lá no mês de outubro, lá em outubro, ok? Você ultrapassou, você estourou os 97.200. Nesse caso, você já vai ter que migrar para microempresa naquele mês. No caso, no mês seguinte, em novembro. A partir de novembro você é microempresa. Só que tem um detalhe. Quando você faz a migração para microempresa, você vai mudar toda a documentação do MEI. O CC-MEI deixa de valer,
Você tem que procurar um contador ou um despachante para ele regularizar a documentação. O CCMEI vai virar requerimento de empresário, porque a evolução do MEI vai para empresário individual. Então você vai evoluir para requerimento de empresário. E aí vai ter lá junta comercial, vai ter uma série de coisas que vão ser colocadas ali, todo o desenquadramento. Resumindo, você vai ter que paralisar as suas atividades por um tempo, até que a documentação seja regularizada. Ok? E aí, em determinados momentos, em matéria de valores, por exemplo, você pode vir a ter um prejuízo muito grande com relação a isso, porque pode ficar o dobro do custo de uma abertura normal de uma empresa. Dependendo do estado e do que você vai fazer. Entendeu? Por exemplo aqui, vamos supor que você estourou lá o limite, né, em outubro, como eu falei. Uma outra coisa que vai acontecer é que você vai ser regredido, no caso do Simples Nacional, você vai passar a dever o Simples desde janeiro. Você estourou em outubro. Então o que o governo vai fazer? Você vai ter que retroceder no Simples desde janeiro. Você vai passar a dever desde janeiro. Então, ou seja, a Receita vai te cobrar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. 10 meses de Simples Nacional. 10 meses de Simples Nacional. Entende? Então vocês têm que prestar muita atenção com relação ao limite de faturamento. Quando você vê, tá, que estiver estourando os 81 mil lá, tá chegando no limite dos 81, ou proporcional, quem está aqui durante um ano, quem fez agora durante um ano, e, né, tem que ficar ligado nesse limite aí, porque se estiver chegando, você já tem que procurar um contador ou um despachante para poder encerrar o MEI e abrir uma empresa. Recomendo vocês fazerem isso porque o custo é menor. Entendeu? O custo é menor do que você fazer uma readequação da documentação, sem contar que você vai ser retroagido a janeiro a dívida do Simples Nacional. Então, não compensa você deixar estourar os limites dos 81 mil mais o adicional de 20%. Fica a dica aí, ok? Alteração para natureza jurídica, distinta de empresário individual, que se refere ao artigo 966 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Se você, meu amigo, minha amiga, é MEI e pretende evoluir a sua empresa porque você vai faturar demais, você já recebeu uma proposta, por exemplo, vamos supor que você tem um faturamento aí de hoje de 40 mil, tá? Mas você pegou um trabalho e que esse trabalho vai te gerar até dezembro 100 mil reais. Você pode ser MEI? Não. Você vai ter que migrar. Então, você, no caso, como eu te falei aqui, eu recomendo fechar o MEI e abrir uma nova empresa. Beleza? No caso, vamos supor que você quer incluir uma nova atividade econômica, tá? E essa atividade não está prevista no MEI, ok? Aí você vai deixar de ser MEI e vai passar a ser microempresa, ok? E aí você vai sofrer o desenquadramento, aquela coisa toda que a gente tá falando. E no caso de se você quiser abrir filiais, tá? Você também vai ter que encerrar o MEI, porque MEI não abre filial, ok? O MEI ele não abre filial, ele está ligado diretamente ao seu CPF. Ok? Vamos falar aqui agora sobre baixa do MEI. Baixa do MEI. Tá? Como é que se dá a baixa de um MEI? Tá? Vamos supor aqui que você tenha a sua documentação completa. Tá? Você tem Anvisa, Corpo de Bombeiro, essas coisas. Tá? Primeiro tem que ser encerrado, né? Esses alvarás da Anvisa, tem que ser encerrado questão de Corpo de Bombeiro, nota fiscal, encerramento do alvará da prefeitura, nota fiscal da prefeitura. Se você tem dívida no MEI, tem que ser feito o parcelamento do DAS em atraso ou pagamento. Eu recomendo fazer o pagamento, tá? No todo. Nem que você pegue o empréstimo e faça o pagamento. Porque o parcelamento, você pode, por exemplo, ter a surpresa desagradável de se tornar o dobro da sua dívida.
ok? O parcelamento pode chegar a dobrar a sua dívida. Então, em alguns momentos, não compensa, tá? Aí, depois que você faz isso tudo aí sim é baixado o CNPJ e é feita a declaração de encerramento da atividade. É assim que é baixado o MEI, ok? Mas ele só é baixado quando? Quando você vai abrir uma nova empresa ou quando você realmente não quer mais utilizá-lo, ok? Então assim, você, meu amigo, minha amiga aí que está se formalizando, tá? Sobre MEI, sobre empresa. Eu falei na live lá na live sobre que a gente fala de planejamento. O planejamento é super importante com relação a isso. Você tem que saber onde você quer chegar pelo menos nos próximos 2 anos, 3 anos, 5 anos. Para que você possa saber que tipo de personalidade jurídica vai cair para você. Porque você, por exemplo, pode aderir ao MEI, por exemplo, tá? Num determinado momento, mas o seu negócio andar de uma maneira que você tem que migrar para uma microempresa. Então, isso acontece, no caso seria um planejamento equivocado, que você já poderia muito bem já ter uma empresa aberta há mais tempo. Entendeu? Você já poderia ter uma empresa aberta há mais tempo. Isso aí ocupa vocês têm a questão de economia de tempo, porque, por exemplo, no caso de vocês que têm um comércio, por exemplo, teria obrigatoriedade de fechar o comércio por alguns dias, até a situação se regularizar com relação à documentação. Então, se você, meu amigo, minha amiga, pretende abrir o seu negócio, fica ligado, faça o seu planejamento, para que você procure um profissional de contabilidade, para saber aí qual o melhor para você, tá? Se é o MEI, se é a microempresa, se é a empresa de pequeno porte, beleza? Inclusive a gente vai falar sobre isso na próxima live. Deixa eu ver, a próxima live, nossa, vai ser dia 22, quarta-feira que vem. A gente vai falar um pouco sobre microempresa, empresa de pequeno porte. Vamos falar um pouco sobre SA. Vamos falar sobre algumas questões aí relacionadas à parte empresarial. Okay? Então fica ligado aí. Tá? E dia 29, nós vamos falar sobre gestão empresarial. Então fica ligado também. Tá? Que nós vamos falar sobre gestão empresarial. E aí no dia 6 de julho, tá? 6 de julho, nós vamos fazer uma live geral. Um geralzão aí, para que a galera possa tirar dúvidas com relação a tudo isso que nós falamos aqui nessas quartas-feiras com relação ao empreendedorismo. Ok? Lembrando a todos vocês aí que o Pergunte ao Contador é toda quarta-feira, de 7 às 8 da noite. Tá bom? Eu sou Leandro Miranda, diretor da Nova Visão Contabilidade. Ok? Quero deixar meu abraço a toda a galera do Rio de Janeiro aqui, né, de todo o estado, o pessoal de Nova Iguaçu, Mesquita, pessoal do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, Campo Grande, Anchieta, Guadalupe, Nilópolis, Campos dos Goitacazes, Volta Redonda. Muito obrigado a todos vocês aí. Resende, né, pessoal que está curtindo aqui as nossas lives aí. Pessoal também de todo o Brasil, pessoal de Aracaju, Salvador. Muito obrigado a você que participa aí. Deixa a sua pergunta. E pode deixar a sua pergunta aí nos comentários do vídeo, tá bom? Que nós vamos responder. Ou no Instagram nosso lá no direct, ou no Messenger. E você tem alguma dúvida, alguma coisa, você que é daqui do Rio de Janeiro, tá? Quer fazer uma consulta conosco, fica à vontade. Tá? No nosso Facebook aí, ou no Instagram, tem o telefone de contato. Você pode entrar em contato conosco aí, ok? E você, por exemplo, que quer levar uma palestra, nós também damos palestra, fica à vontade. Entre em contato conosco aí, tá bom? Você que é de igreja, você que quer levar uma palestra na sua empresa, ok? Estamos aí, tá bom? Para poder ajudar e somar aí e preparar novas pessoas, né? novos profissionais, ok?
Agradecendo a todos vocês mais uma vez, tá? Meu muito obrigado aí por vocês que curtiram, estão acompanhando a live hoje, né? Hoje nós falamos aí um pouco mais sobre microempreendedor individual, entramos no mérito sobre corpo de bombeiro, sobre vigilância sanitária, lembrando a todos vocês aí que estão abrindo o MEI, tá? Volto a falar aqui, como eu falei lá no início da live, tá? Vai lá no portal do empreendedor.gov.br, portal do empreendedor.gov.br, portal do empreendedor, que é o portal do governo brasileiro, tá? Por favor, não façam nada por aplicativos, MEI Fácil, nada disso, nada disso, nada disso, aplicativos nenhum. Faça pelo portal do empreendedor.gov.br, é o portal do governo brasileiro. Lá tem tudo que você precisa saber sobre MEI, corpo de bombeiros, vigilância sanitária, ok? Em caso de dúvidas, procure um profissional na sua cidade. Procure um profissional na sua cidade para que ele possa te orientar, ok? Não faça nada, não abra sem conhecimento. Em caso de dúvidas, pergunte. Porque hoje a situação tá difícil, tá tendo muita vigilância, muita coisa com relação ao fisco. Então fiquem ligados para que vocês não possam ter, por exemplo, o seu negócio comprometido. Se você, por exemplo, fizer a coisa certa, você vai para frente. E é isso que o fisco quer, que o governo quer, que você vá para frente, que você gere divisas para o país, que você possa empregar pessoas, porque eu volto a falar, o pequeno de hoje é o grande de amanhã. As empresas grandes começaram pequenas e você pode ser o próximo grande. Acredite até o final, vá para frente, entende? Então, na dúvida, por favor, pergunte, procure um profissional e pergunte, ok? E aí, com relação a corpo de bombeiros e vigilância, tem que ter assim, maior cuidado com relação a isso. Principalmente, eu falei aqui do pessoal da vigilância, que no cosméticos, alimentos e saneantes, que você mexe com pessoas, então tem que ter todo cuidado do mundo com relação a isso, ok? Então agradeço mais uma vez a todos vocês aí, muito obrigado por vocês terem acompanhado a live de hoje. Eu sou o Leandro Miranda, e a gente se vê aí na próxima quarta. Forte abraço a todos, cuida-se bem.